que Deus está querendo mexer com a gente. E é preciso que a gente esteja pronto para isso. Você está pronto? Amém? Amém? Você está pronto? Está com vontade? Tem que querer também, né? Deus nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Na minha briga com Ele, eu não sei porque Ele fez isso, né? Nossa vida poderia ser tão mais fácil se a gente não tivesse essa coisa chamada livre-arbítrio. Mas nós temos livre-arbítrio. E Deus respeita isso. Deus respeita a sua vontade. Deus respeita o desejo do seu coração. Amém? E muitas vezes, para a gente ter mais de Deus, é preciso que a gente abra mão dessa liberdade. Amém? É preciso que a gente abra mão da nossa razão, é preciso que a gente abra mão dos nossos desejos, é preciso que a gente abra mão dos nossos conceitos, para Deus fazer algo maior nas nossas vidas, para a gente avançar um nível, né? Para a gente ir mais à frente. Amém? Nessa noite, a gente vai ter que fazer isso. Amém? É preciso que a gente entenda a verdade da palavra de Deus, para que a gente avance como igreja, para um outro nível. Amém? Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Senhor, que Tua palavra seja revelada nessa noite. Deus, Pai, que, Senhor Deus, ela penetre nos nossos corações, Pai. Que a Tua verdade, ó Pai, ó Deus, ela seja incrustada, Senhor Deus, Pai, na nossa mente, na nossa alma, Senhor Deus, no nosso entendimento. Ó Pai, ó Deus, Pai, para que possamos, Senhor Deus, compreender, ó Pai, ó Deus, que o Senhor tem algo mais, Senhor Deus, para as nossas vidas. O Senhor quer nos levar a um nível novo, Pai, ó Deus, o Senhor quer nos levar, Senhor Deus, a caminhos, Senhor Deus, novos que ainda não trilhamos, Pai. Deus, Pai, por isso, nessa noite, Pai, Deus, fala com os nossos corações. Pai, nos dá ouvidos sensíveis à Tua voz, Pai. Deus, Pai, leva cativo todo pensamento, ó Pai, Deus, contrário, ó Deus, toda preocupação, Senhor, ó Pai, Deus, com o dia de amanhã, ó Pai, Deus, tudo aquilo, Senhor Deus, que nos leva para longe da Tua presença, Pai, Deus, tira nessa hora, ó Pai, Deus, e que a Tua palavra, Senhor Deus, ela possa frutificar, Senhor Deus, florescer, Pai, Deus, em nossos corações. Pai, Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pregar é sempre um desafio, né? Porque vir aqui, falar bonito, né? É fácil. Se você tiver um pouquinho de habilidade, você vem e faz. Se você for desinibido, você vem e faz, você fala, né? Você pode também estudar um pouquinho e fazer cursos de oratória e você vem e faz. Mas fazer isso só por fazer é entretenimento, é diversão. É só para a gente estar aqui reunido. Agora, trazer a palavra de Deus, tentar compartilhar aquilo que Ele está falando, é sempre um desafio. É sempre um desafio. É sempre algo muito difícil, né? Porque é algo que vai além da nossa capacidade humana. É algo que vai além da minha vontade. Eu teria vontade de falar outras coisas aqui. Mas Deus começa a dirigir as coisas, né, da forma como Ele quer. E essa palavra, talvez alguns aqui já tenham ouvido. Eu fiquei brigando com Deus essa semana inteira, porque eu falei, Deus, eu não quero pregar de novo a mesma coisa. Eu preguei essa palavra a primeira vez que eu ministrei em Betel, lá no Terra Firme. Foi a primeira vez. Alguns aqui eu me lembro. Silvia Laiana, Volney, a Renata ainda não estava, a Cacá, acho que estava dando aula na salinha. Né? Meus pais acho que não estavam aqui, não estavam ainda. Eram poucas pessoas. O Emerson também acho que não estava. O Rafael e a Lívia ainda estavam aqui. Foi bem no comecinho. E eu falava, Deus, eu não queria falar de novo, né? Eu queria algo novo. E eu comecei a rascunhar outra palavra, outra coisa. Mas vinha sempre aquele sentimento na minha cabeça de que não é isso, né? E eu falei, então tá bom, Deus. Então eu quero que você entenda o seguinte, essa palavra, quem é mais antigo aqui vai lembrar que os filmes antigamente tinham assim, filme tal 1, filme tal 2, né? Então essa palavra é meio assim, Rambo 2, a missão, tá? Ela tem gosto de repeteco, de coisa que já foi falada, mas que ela precisa... A gente não entendeu ainda. Eu não entendi, vocês não entenderam. Tá certo? A Aline falou aqui no meio do louvor, e aquilo testificou muito comigo, ela falou sobre Samuel. Deus precisou falar com Samuel 3 vezes, para ele entender que era Deus falando com ele.
Jesus pergunta para Pedro 3 vezes a mesma coisa, né? Para ele entender também aquilo que Jesus estava querendo falar com ele. Sabe, às vezes a palavra de Deus, coisas que Deus falou, coisas que Deus colocou no nosso coração, Ele precisa trazer de novo, porque a gente não entendeu ainda, a gente não compreendeu aquilo que Ele queria falar com a gente, a gente não entendeu a profundidade, a riqueza daquela revelação que Ele queria trazer, sabe? E é preciso um esforço da nossa parte de falar: Senhor, eis-me aqui, né? Deus, eu quero ouvir, eu preciso mudar, eu preciso entender isso. Sabe, chega a hora de abrir mão do seu livre-arbítrio e falar: Deus, fala de novo, porque eu não entendi ainda. Eu espero que a gente não precise ouvir 3 vezes a mesma coisa. 2 vezes só está bom. Se for a sua primeira vez, que seja a sua primeira vez. Mas para mim já é a segunda. Mas quando a gente consegue entender aquilo que Deus quer falar com a gente, quando a gente consegue absorver aquilo, e esse entender, ele vai além do campo do racional, de, poxa, que legal, é isso mesmo, olha, eu não tinha pensado dessa forma, mas interessante, tá, muito bom, entendi o que você estava querendo falar. Não, o entender aquilo que Deus está falando, o compreender a revelação de Deus, sabe, o captar aquilo que Deus vai falar com você nessa noite, exige mais de você do que só isso. Exige de você que você mude de comportamento. Que a partir de hoje você passe a agir diferente. Certo? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então ela tem que produzir algo em você. Ela tem que mudar a sua conduta. Ela tem que mudar o seu modo de pensar, ela tem que mudar o seu modo de agir. Ela tem que transformar algo lá dentro de você. E isso só acontece quando a gente compreende a palavra de Deus de uma maneira profunda. E aquilo mexe comigo. Não por aquilo que eu falo, mas pelo Espírito que testifica em você. Por você deixar o Espírito agir dentro de você e mudar seus conceitos, mudar aquilo que você pensa, mudar aquilo que você acha que é certo. Amém? Amém. Fica de pé um pouquinho, em respeito à palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá em Marcos 6. Marcos 6, versículo 30. Esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. E até aqueles que nunca leram a Bíblia conhecem essa história. Amém? Posso ler? Do 30 ao 42, então. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-me vocês algo de comer. Eles lhes disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm?
Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém. Pode assentar. Bom, a multiplicação dos pães. Eu não sei se você tem noção da importância desse milagre, mas ele é o único na Bíblia toda que é repetido nos 4 evangelhos. Amém? Tudo aquilo que é repetido na palavra de Deus é porque tem uma conotação de importância. Então esse é um milagre muito importante. Esse é um acontecimento marcante. E a Bíblia relata nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E cada um dá um enfoque diferente. Dá uma visão, dá uma pitadinha ali. Eu particularmente gosto mais dos relatos de Marcos e de João. Para mim eles são os mais detalhistas, os mais ricos. Mas depois você pode estudar na sua casa e você vai ver que cada um vai falar de uma maneira diferente. Mateus vai trazer uns detalhes, né, que Marcos não falou. Lucas é bem resumidinho. João já acrescenta mais coisas. E esse milagre ele aconteceu, segundo Marcos e segundo Mateus, por mais 2 vezes, por mais uma vez. Lucas e João não falam, mas Mateus e Marcos, eles tratam da segunda multiplicação dos pães. Uma coisa interessante estudando isso aqui é que os historiadores dizem que, como os locais são diferentes, da primeira multiplicação e da segunda multiplicação, e lá em João você vai ver que Jesus vai falar que Ele é o pão da vida. O primeiro milagre foi na terra dos judeus. E a segunda multiplicação foi numa outra região deserta, que era a região dos gentios. Então os historiadores falam que Jesus quis mostrar que Ele veio ser o pão da vida, tanto para os dele, como para os gentios. Amém? É só uma curiosidade. Mas, quando eu comecei a ler esse texto, logo ali no comecinho, uma coisa me chamou a atenção. Se você pegar ali, você vai ver assim que Jesus ele queria ter um tempo com os discípulos dele. Não é? Ele não fala para os discípulos: vamos para um lugar deserto, vamos pegar o barco e vamos sair dali. Os discípulos estavam chegando, Jesus há um pouquinho antes, tinha o quê? Ordenado autoridade sobre a vida dos discípulos, e tinha dado poder para eles, para que eles saíssem, e eles saem, né, pregando o Evangelho, e eles tinham acabado de retornar, para contar para Jesus as novidades, e eles estavam cheios de coisas para contar. Eram 12 discípulos, né, eram muita gente ali para contar, muito detalhe, e Jesus queria ouvir tudo aquilo. Ele falou: olha, vamos para lá, vamos ficar isolado. E o que me chamou a atenção nesse texto, né, nessa parte do texto, é que quando eles estão descendo do barco, Jesus olha e vê o quê? A multidão. E o texto fala que Jesus teve compaixão da multidão, porque elas eram como ovelhas sem pastor. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde nessa noite é que o olhar de Jesus é diferente para a multidão. O olhar de Jesus é diferente
para a multidão. Abre lá comigo em Salmo 23. O que me chamou a atenção ali foi que ele fala que eram como ovelhas sem pastor, no versículo 34. E no versículo 39, ele pede para que os discípulos organizassem as pessoas. Aonde? Na grama verde. Você reparou ali? Que ele fala, assentem-se na grama verde. Isso logo me fez lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu e faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. E me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ovelhas sem pastor. Elas não conhecem a casa do Senhor, do seu Senhor, do seu pastor. Mas agora, ovelhas que têm pastor, elas conhecem a casa de Deus, elas sabem o valor da casa de Deus. E eu queria te falar que quando Deus olha para a multidão, não é para o número de pessoas, mas eu queria que você entendesse nessa noite, que o olhar de Deus é diferente para isso aqui, ó. O olhar de Deus é diferente para quando a gente está reunido, em nome dEle. Amém? Fala amém comigo, você vai conseguir entender. Olha só, Deus olha diferente quando a gente está reunido como o povo dEle. Não é como Betel. Não é que Deus ignora o tempo que você tem lá na sua casa com Ele, a sua intimidade com Ele. Não, Jesus tinha saído para ter um tempo separado com os discípulos. Jesus tinha saído para ter um tempo separado com cada um deles, para ouvir, para conversar, para estar com eles. Mas de repente algo chamou a atenção de Deus, e foi a multidão. E eu queria que a gente entendesse nessa noite o que é isso que a gente faz aqui. Esse tempo que a gente passa aqui, essas 2 horas e pouco, e qual o valor disso? Porque muitas vezes a gente começa a fazer por vir, por é legal, é gostoso, eu estou aqui, né, vou lá encontrar todo mundo, vou cantar uma música boa, tem uma palavra boa, algo vai acontecer comigo, eu vou buscar uma bênção. Mas é preciso que nessa noite a gente entenda que isso aqui tem um significado. A gente precisa entender a importância da gente se reunir como igreja, como povo de Deus. Atos 2, versículo de 1 a 4, fala do quê? É o comecinho da igreja primitiva. Fala sobre quando veio o Pentecoste. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio o som do céu, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O texto fala ali logo no versículo 1, todos reunidos, estavam todos reunidos. Havia um corpo, uma igreja, um povo, uma multidão concentrada,
buscando o quê? A face de Deus, buscando a presença de Deus. O Pentecoste não seria o mesmo se Deus tivesse visitado cada um na sua casa. Não era esse o objetivo. Há um sentido, há uma importância em a gente estar aqui reunido como povo de Deus. Há prazer em Deus de que o povo dele se reúna. Tem um texto que diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente no meio deles. 2 ou 3. A multidão chama a atenção do Senhor. Quando nos reunimos, é possível atrairmos a presença de Deus de uma forma sobrenatural, diferente, mais intensa. Pedro estava preso. Um pouquinho para frente, se você for lá para Atos 12, e o versículo 5 vai falar que o quê? Pedro estava preso, mas a igreja estava reunida em oração, e Pedro foi milagrosamente liberto da prisão. De novo, a igreja unida. Você consegue compreender? Deus olha diferente para quando estamos unidos como o corpo de Cristo, para quando estamos aqui com um único objetivo de exaltar o nome dEle, de adorar o nome dEle. Deus tem um olhar diferente. Então eu quero que você entenda que quando você sai da sua casa e você vem para cá, opa, o coração de Deus começa a ficar alegre e fala: opa, o povo vai lá, eles vão reunir para me adorar, eles vão exaltar o meu nome, eles vão me glorificar. E se tudo correr bem, eu vou visitar, eu vou tocar a cada um deles, eu vou corresponder à expectativa de cada um deles. Lembra do livre-arbítrio? Ele não pode conflitar com a sua expectativa. As suas emoções, os seus pensamentos, os seus problemas, eles têm que ser convencidos de que, opa, Deus está olhando diferente hoje. O povo dele está reunido e eu sei que ele vai fazer algo especial. É com esse coração que você tem que vir para cá, é com essa mentalidade. Opa, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me farei presente no meio dele. É com essa expectativa que a gente tem que vir, e é com essa expectativa que você tem que sentar aí, é com essa expectativa que você tem que levantar a sua mão. Falar: opa, eu vim aqui para buscar a Deus, porque eu sei que Deus vai fazer algo diferente. Deus precisa do povo unido, do povo em contato, para que haja o derramar do Espírito Santo, do poder. Amém? Então, a nossa reunião ela não pode ser só um encontro, ela não pode ser só um momento. A nossa expectativa ela tem que ser diferente, a gente tem que vir com o coração mudado, transformado. A gente tem que sair daqui hoje, nessa noite, com o coração transformado. De que quando eu estou reunido no meio do povo de Deus, Deus está com um olhar diferente. Deus quer fazer algo especial. Esses 3 textos, eles nos mostram uma coisa: o mundo espiritual, ele reage de uma maneira diferente. Ele reage à forma como a igreja se posiciona. Então, uma igreja apática, um mundo espiritual em stand-by, sem movimentação nenhuma. Uma igreja fervorosa, um mundo espiritual movimentado. Sabe? Uma igreja intensa, um mundo espiritual agitado. Os anjos cumprindo as ordens de Deus e cuidando dos seus problemas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Sabe, quando a gente volta à casa do Senhor, quando a gente vem buscar a presença dEle, Ele está agindo, Ele está trabalhando em nosso favor. A gente não tem nada mais com o que se preocupar. A gente só tem que entender
que a gente está aqui por um motivo, para adorar o nome dEle, para exaltar o nome dEle. Só que a gente vem com o coração cheio de outras expectativas. A gente vem querendo buscar coisas. A gente vem querendo receber coisas. A gente vem querendo o evangelho egoísta, resolver os meus problemas. Eu vou na igreja porque eu preciso que alguém me abrace, porque eu estou carente. Eu preciso que alguém ore por mim. Eu preciso que o pastor traga uma palavra boa, que mexa com as minhas emoções e que me faça... Não é por isso que a gente está aqui. Não é por isso que a gente está aqui. Mundo espiritual reage à forma como a igreja se posiciona. Amém? Amém. Então a gente está falando da multiplicação. Quando a multiplicação aconteceu, Jesus já tinha iniciado o ministério. Jesus já havia chamado os seus discípulos, ele já tinha enviado eles pela primeira vez. Quando a multiplicação aconteceu, Jesus já tinha curado um leproso. Jesus já tinha curado o servo do centurião. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, né? E essa piada é velha, mas ela é sempre boa. É por isso que Pedro negou Jesus 3 vezes, porque Jesus curou a sogra dele. Jesus já tinha acalmado a tempestade. Jesus já tinha curado endemoniados. Jesus tinha curado paralíticos, 2 cegos e 1 surdo. Se eu não estiver errado. Mas Jesus já tinha feito muita coisa. Muita coisa. Abre lá em João 6:2. Você vai ver que ali no meio do povo, nesse dia, Jesus já tinha feito milagres ali também. João 6:2, o que diz ali? E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus estava ali no meio do povo, e ele estava fazendo milagres. Além desses tantos que eu já falei, ele estava operando ali no meio daquelas pessoas, milagres. E ele sai com os discípulos, para ter um tempo com os discípulos. Mas o povo vai atrás, porque o povo queria mais milagres. E o texto nos fala que os discípulos não tinham, quer dizer, tempo para comer. E mais para frente no texto, ele vai falar assim que os discípulos falam para Jesus: olha, despede o povo, porque está tarde, e eles não comeram ainda. E o que me chamou a atenção nesse texto é que havia fome ali. Fome. Os discípulos tinham fome, o povo tinha fome. A Bíblia retrata a fome de 3 formas. Uma, como inanição. Uma situação, que era essa forma. Esse texto está relatando a palavra fome como inanição. O fato de você ficar sem se alimentar. Tá certo? Eles passaram um tempo sem comer, então todo mundo ali estava com fome. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve, no final, fome. Situação. Ele se encontrava com fome, ele não havia comido, se encontrava com fome. Outra forma que a Bíblia trata a palavra fome é como estado. No tempo de José do Egito havia fome. Então daí, ali há uma necessidade de alimento. Não se tinha alimento. Então havia fome. É a outra forma que a Bíblia retrata.
E a Bíblia retrata uma terceira fome, que é satisfação ou sustento espiritual. Mateus 5,6 diz assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Fome, nesse texto aqui, como necessidade de satisfação ou sustento espiritual. Amém? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Mas a justiça aqui não é do certo e do errado, mas é de estar alinhado, justo, certo, com a vontade de Deus, com aquilo que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. Bem-aventurados que têm essa necessidade espiritual, de estar alinhados com a vontade de Deus. Amém? Sabe, e o que me chamou a atenção é que Jesus tinha feito tantos milagres no meio daquele povo, tantos milagres, tantas curas. Aquelas pessoas, elas já vinham seguindo Jesus, porque Jesus vinha passando e Ele ia fazendo as coisas, as pessoas vinham atrás. Os discípulos que estavam com Ele tinham visto vários milagres. Mas a gente precisa entender uma segunda coisa hoje. A primeira é que os olhos de Deus estão atentos à multidão, né? A multidão chama a atenção do Senhor. O segundo aqui, para haver milagre, é preciso o quê? Fé. Fé. Todas as vezes que Jesus curou alguém, o que Ele falou no final? A tua fé te salvou. A tua fé te curou, né? Porque você teve fé, eu operei em você. E isso estava acontecendo ali no meio do povo. Havia fé ali. Havia fé. Jesus tinha curado, Jesus tinha mexido, mudado a situação dos doentes. Porque havia fé. Agora, o que me chama a atenção na multiplicação dos pães é que o milagre, ele atrai a multidão. Ele atrai a multidão. Mas o milagre, ele toca uma pessoa só. O milagre, ele só toca aquele que tinha a necessidade. O milagre, ele só resolve o problema de uma pessoa. Então você tem problema lá na sua conta no banco, Deus faz um milagre na sua conta do banco. O seu testemunho, ele edifica as pessoas. Ele gera fé nas pessoas. Talvez ele mude a realidade de alguma pessoa ali no relacionamento dela com Deus. Mas o milagre, ele é muito pontual. O milagre é muito pontual. E o milagre, ele apenas atrai as pessoas. O milagre, ele apenas atrai a multidão. Mas ele só toca aquele. E quem está em volta, nossa, que delícia, que legal. Mas não foi comigo, foi com outro. Ou quando foi comigo, o outro vai olhar e falar assim, poxa, foi com ele, não foi comigo. Mas o milagre é individual. E para ter o milagre, basta que haja fé. E é por isso que eu quero que a gente mude o nosso conceito hoje. Que Deus transforme o nosso pensamento como igreja. Porque as igrejas hoje têm pregado o quê? Milagre. Como forma do quê? Atrair multidões. Espectadores. Pessoas interessadas em resolver os seus problemas. E olha que eu quero que você entenda outra coisa. A primeira multiplicação dos pães tinham 5.000 homens. Bom, naquela época, a maioria devia ser casado. Então vamos dobrar isso para 10.000. Porque eles casavam cedo, pela cultura e tal. Na época também não tinha televisão. Então, um filho por casal era pouco.
Tá? Então vamos colocar aí, os estudiosos estimam que havia ali mais ou menos em torno de 20 mil pessoas. Tá? Só tinha um cego no meio de 20 mil pessoas. Só tinha um surdo. Se a gente fizer uma campanha aqui de curas e milagres, trouxer alguém cheio do poder, nós vamos juntar 20 mil pessoas. Ali no meio vão ter cegos, paralíticos, né? Surdos, pessoas com câncer, pessoas com vários outros tipos de doenças, esperando um milagre. Alguns vão ser curados, outros não. Eu tenho certeza que nesse dia Jesus não curou todos os cegos que estavam ali. Jesus não curou todos os coxos daquela multidão. Jesus curou alguns doentes. Havia fé no meio do povo. Jesus operou milagres. Naquelas cidades que Jesus passou, tinha mais que um cego. Tinha mais que um coxo. Tinha mais que um leproso. Mas ele tocou um cego. Por isso que eu chamo a sua atenção, que o milagre ele é individual. Ele gera comoção no meio do povo, o testemunho gera edificação, mas ele é pessoal. Depois aquilo passa, aquilo vira história. Algo real na vida de quem teve o milagre, mas história para os outros, testemunho. Não desmerecendo aquilo que Deus faz, mas eu quero te dizer que, em relação àquilo que Deus pode fazer, o milagre é muito pouco. Agora, lembra que eu falei que havia fome no meio do povo? E eu quero que você entenda a fome que eu vou falar aqui de uma forma diferente como ela está no texto. A fome do texto era a situação em que eles se encontravam. Eles não haviam comido e eles estavam com fome. Mas quando Deus me fez ler esse texto, Deus me fez ver a fome de uma forma diferente. Deus me fez enxergar a fome como um combustível para que algo grande aconteça. Para que não um cego, não um coxo, não um paralítico seja tocado. Mas a fome ali, naquele momento, foi o ingrediente que Jesus usou para que ele tocasse todas as pessoas. Todas as pessoas. O texto fala que todos foram alimentados o quanto quiseram. Todos foram alimentados o quanto quiseram, porque havia fome. E quando há fome, Jesus pôde fazer um milagre que tocou toda a multidão. Toda a multidão. A gente vai tratar um pouquinho sobre os passos que aconteceram para isso acontecer, mas eu quero que você guarde isso. A fome que havia ali fez com que Jesus pudesse olhar diferente para aquele povo. Lembra que eu falei que a multidão, ela muda o olhar do Senhor. A multidão, ela faz com que Deus olhe de outra forma. A igreja reunida, ela faz com que Deus olhe de uma forma diferente. E quando há fome, Deus pode multiplicar os pães. E Deus pode tocar não só um coxo, não só o necessitado, mas Deus pode tocar a todos nós. Amém? Querido, a fome ela é o requisito essencial para o avivamento. A igreja tem pregado que se houver milagres vai haver avivamento. Isso é mentira. Os milagres são só consequência. É preciso que haja fome para que haja avivamento. É preciso que a igreja esteja reunida com fome e sede de justiça, fome e sede da palavra de Deus, fome e sede da presença de Deus. É preciso que a igreja pare de buscar milagres individuais para resolver a sua situação. Vamos lá na igreja, a gente vai cantar, vai ficar animado, e daí vem a presença de Deus, e poxa, Deus muda a minha situação. Não. A gente tem que começar a se reunir como povo de Deus, sedento pela manifestação da presença dEle, para que haja multiplicação dos pães, para que a presença dEle seja abundante sobre nós,
E os milagres aconteçam sim, mas que as multidões elas sejam alcançadas. Porque quando houver fome no nosso meio, como o corpo de Cristo, vai haver avivamento. E quando houver avivamento, há salvação, há milagres, há prodígios. Mas o que foi alimentado no meio do povo foi a fome, a necessidade de buscar a presença de Deus, a necessidade de se alimentar de Deus. Agora, sabe o que a gente faz como igreja? A gente vem para cá de estômago cheio. A gente vem para cá com a nossa cabeça cheia de outras coisas. Cheio dos meus sonhos mundanos, dos meus projetos, dos pecados que eu teria que abrir mão e eu nem sei se eu estou tão afim assim. A gente vem para cá cheio dos nossos conceitos, cheio daquilo que eu acho que é certo, daquilo que me ensinaram que é certo. Eu venho cheio de paradigmas. Eu não preciso ficar de pé no louvor, eu não preciso erguer a minha mão, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo. Deus conhece o meu coração. Mas quando todos estão reunidos com o mesmo sentimento, quando nós como igreja entendemos isso, que ao chegarmos aqui, é preciso que haja entre nós um consenso. É preciso que todos hajamos da mesma forma, com fome. Fome. Aquela hora da noite não interessava mais nada para aquele povo. Os milagres já tinham acontecido, os paralíticos já estavam andando, os cegos já estavam enxergando. O povo queria comer. Comer. E daí os discípulos, numa brilhante ideia, né? Aquele mais racional, fala assim: Jesus, são 200 moedas de prata e talvez dê para dar um pão para cada um. E a gente como igreja, a gente fica tentando arranjar subterfúgio material para a gente fazer as coisas. Ah não, vamos botar um ar-condicionado aqui, porque daí o povo fica animado, o calor vai embora e o povo, fica, todo mundo cheio da presença de Deus. Material. Vamos gastar 200 denários, é isso mesmo? É bom, eu não estou falando, a gente vai pôr, não precisa ficar preocupado. Mas a gente fica arranjando jeito, para fazer o povo. Não, vamos botar um telão bonito aqui de LED, 150 mil reais um telão de LED, para ficar aqui. Aí vai dar aquelas luzes bonitas e o povo. Vamos fazer campanha. Tudo isso é coisa material. É forma humana de lidar com só uma coisa que Deus queria. Fome. Fome. E tem mais uma coisa que chama atenção. Alguém, André fala para Jesus assim: Jesus, tem um rapaz aqui que tem 5 pães e 2 peixinhos. É preciso que nós, como discípulos, comecemos a enxergar no meio do povo aqueles que têm recursos para alimentar uma multidão. É preciso que a gente, como igreja, comece a valorizar aqueles que estão lá no meio, aqueles que são desprezados. É preciso valorizar a atitude desse menino, que a Bíblia não fala nem o nome, mas que se tinha gente com fome, ele também estava com fome. Mas ele foi lá prontamente e falou: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Nós como igreja, precisamos começar a enxergar aqui pessoas, Pessoas podem ser canal de bênção. E a igreja hoje tem feito que homens, os grandes homens, os eleitos, aqueles ungidos por outros ungidos, esses são os que são capazes de fazer milagres, esses são os que são capazes de ser usados por Deus. Não, Deus quer usar o povo. Deus quer usar o povo, Deus quer tirar você lá do meio da multidão, lá do banquinho onde você está, com os seus 5 pães e 2 peixinhos, e fazer com que você seja a bênção para uma multidão de pessoas.
Então eu oro para que nessa noite, nós como igreja, como liderança, possamos sempre conseguir enxergar nas pessoas um potencial que vai além dos 5 pães e 2 peixinhos. E oro para que hajam pessoas dispostas em abrir mão dos seus 5 pães e 2 peixinhos. De novo o livre-arbítrio, querido. Ele podia ter dito, não preciso fazer nada, é meu pão, meu peixe, é meu alimento, é o que Deus fez na minha vida. Eu tenho meu tempinho com Deus, Deus fala comigo, né? E eu não preciso aqui, na igreja eu não preciso ser tão ativo assim, eu posso ser lá em casa eu sou espiritual, eu oro, eu falo, e isso acontece. Mas e por que aqui não acontece? Porque aqui a fome não é coletiva. É isso que eu quero que você entenda nessa noite. Quando a gente se reunir, quando a gente estiver aqui, só tem que haver um sentimento: fome. Fome. Os seus problemas, suas preocupações, as suas necessidades, elas têm que ficar ali, para fora. Porque você veio conhecer e adorar o bom pastor, aquele que deixa que nada lhe falte, aquele que te dá todo dia a bondade e a fidelidade, por todos os dias. E quando a gente começar a entender isso, de que é preciso que haja fome no nosso meio, que é preciso que cada um de nós, e agora não é 1 ou 2 ou 3, somos todos, lembra de Atos 2? Todos foram tocados, todos foram cheios. Deus quer tocar todos nós. Deus quer saciar a minha fome, quer saciar a sua fome. Mas você precisa chegar aqui faminto, pela presença dEle. Você precisa chegar aqui ansioso, por ter mais dEle, somente dEle. Lá em João 6, um pouquinho lá para o final, Jesus vai confrontar o povo e vai falar assim: vocês estão vindo atrás de mim, porque eu dei comida para vocês de graça, parafraseando. Vocês foram alimentados do natural. Mas Jesus fala: eu sou o pão da vida. Eu quero que vocês comam um alimento que não pereça. Eu quero que vocês comam, se alimentem do alimento eterno. Jesus ainda chama a atenção do povo, porque ele fala assim: olha, os seus antepassados, eles comeram maná do céu e eles morreram. E a igreja fica querendo comer maná todo dia, milagre, coisas especiais. E o que Deus quer é que a gente se alimente da presença dEle. Dele, que a gente entre aqui com um sentimento de: eu quero mais de Deus. Porque quando a gente começar a entrar aqui com esse sentimento: eu quero mais de Deus, e é só isso que me importa, só isso, um avivamento acontece aqui. Tenhamos nós 5 pães e 2 peixinhos, que eu acho que a gente não tem nem isso ainda, né, Jair? Mas a gente fica querendo conquistar as coisas, e a gente não precisa conquistar nada. A gente precisa ter um coração quebrantado diante de Deus e desejar só a presença dEle. Só a presença dEle. E o último detalhe desse texto, eu quero que você fique de pé nessa hora. O último detalhe desse texto é que, após eles distribuírem comida a todos, após todos se alimentarem, a palavra fala que sobraram 12 cestos cheios. Há uma colocação de alguns estudiosos também de que a palavra cestos poderiam ser as bolsas que os discípulos levavam. Sendo isso ou não, qual era o número de cestos? Qual era o número de discípulos?
12. Jesus manda eles recolherem porque ele não queria desperdício. Então a gente entende que daquele dia em diante, aqueles discípulos saíram com 12 cestos cheios, cada um com o seu cesto cheio. E ele pôde se alimentar daquele pão e compartilhar daquele pão. Amém? Quando a gente entender isso como igreja, a gente vier para cá com fome, e Deus nos visitar de uma maneira especial, Deus saciar a nossa fome, Deus trouxer o avivamento, nós vamos sair daqui cheios da presença dEle. E nós vamos sair se alimentando desse pão durante a semana toda. E nós vamos sair compartilhando desse pão a semana toda, abençoando outras pessoas, alcançando outras pessoas, suprindo as necessidades de outras pessoas. E nós vamos voltar para cá com fome de novo. E Deus vem suprir a nossa fome de novo. E Deus faz uma nova multiplicação e a gente enche os nossos cestos. E a gente sai durante a semana distribuindo e se alimentando, distribuindo e se alimentando, tocando as vidas. Mas é preciso, querido, é preciso que você entenda isso. Eu não quero que você entre aqui na igreja sorrindo e fazendo uma cara bonitinha no domingo que vem. Olha, se eu estou mais animado hoje. Não é isso que eu estou pregando para você. Mas eu quero que você mude a sua cabeça e você entenda que o fato da gente estar reunido aqui atrai a presença de Deus. E se houver no nosso coração uma fome insaciável por mais da presença dEle, Ele vai encher as nossas vidas. E nós vamos sair distribuindo pão aqui, por esse bairro, por essa cidade. Amém? Se as igrejas da nossa cidade entenderem isso e todos começarem a buscar a Deus como forma de, eu quero mais dEle, eu quero conhecer mais dEle, eu quero provar mais dEle, esquecer das outras coisas, porque por milagre basta fé, só fé. Agora para multiplicação é preciso fome, e fome coletiva. Fome coletiva. Então é preciso que quando a gente se reunir, a gente tenha fome da presença de Deus. Fecha o teu olho, querido. Eu queria nessa noite, antes de orar, talvez você não tenha se alimentado do pão da vida. Você não tem provado de uma experiência com Deus. Você tem se alimentado de outras coisas, mas não do pão da vida. Eu queria que, se nessa noite você quer fazer uma reconciliação com Deus, você quer falar: Deus, muda a minha alimentação. Eu queria que você levantasse a sua mão nessa noite. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus. Pai, todo alimento estragado, Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que tem contaminado, Senhor Deus, as nossas vidas, Pai, nós rejeitamos em nome de Jesus. Ó Pai Deus, e te pedimos, Senhor Deus, por um tempo de restauração. Deus, Pai, por um tempo, Senhor Deus, de Senhor Deus, voltar, ó Pai Deus, e se reconciliar contigo. Ó Pai Deus, de buscar a Tua presença, Senhor. Deus, Pai, traz reconciliação sobre essas vidas nessa noite. Ó Pai Deus, que o Senhor volte a ser o alimento, ó Pai Deus, que o sustenta dia e noite. Pai Deus, perdoa os pecados, as falhas, Senhor Deus. Quebra as ligações, Senhor Deus, com o mundo, Senhor Deus. Pai, manda embora tudo aquilo, Senhor Deus, que te afasta, Senhor Deus. Ó Pai Deus, que afasta a Tua presença. Ó Pai Deus, e que haja reconciliação. Ó Deus, e nessa hora eu quero orar, Senhor Deus, por nós como igreja. Pai Deus, e eu profetizo fome no nosso meio. Deus, uma fome insaciável.
Deus, uma fome, Senhor Deus, Pai. Deus, que quando nos reunimos, Pai, nada mais nos interessa, Senhor, nada mais. Nada mais, Senhor Deus, anuncia a Tua glória, a Tua presença. Pai, anuncia a Tua glória, a Tua presença, Senhor. Pai, nada nos interessa, Senhor Deus, como igreja, a não ser atrairmos os Teus olhos, Senhor Deus, para nós. Pai Deus, não pelos nossos problemas, não por nada daquilo que precisamos, ó Pai Deus, mas queremos Te buscar, ó Deus, somente porque Tu és Deus, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso bom pastor, ó Pai Deus, porque o Senhor é, Senhor Deus, o Senhor sempre foi, ó Pai Deus, o Senhor sempre será, o único Deus. Ó Pai Deus, e que haja fome, ó Deus, Pai, muda, Senhor Deus, a nossa realidade, Senhor Deus, muda, Senhor Deus, a nossa, Senhor Deus, realidade como igreja. Ó Pai Deus, perdoa-nos, Senhor Deus, Pai, porque quantas vezes, ó Pai Deus, temos nos reunido, Senhor, ó Pai Deus, para esperar, ó Deus, que o Senhor olhe para nós. Para, Senhor Deus, olhar só para nós, Pai. Isso não é o Teu reino, Senhor. Deus, o Senhor vê o coletivo. Pai Deus, o Senhor quer alcançar uma cidade, o Senhor quer alcançar um país. Deus, o que é o meu problema financeiro, Pai? Deus, o que é, Senhor Deus, a minha doença? Deus, diante de tantos perdidos, diante de tanto pecado, Deus, diante de tanta morte, tantas vidas indo para o inferno, Pai Deus, e quantas vezes a gente se reúne, Deus, para resolver os nossos problemas, para cuidar das nossas necessidades. Deus, e a Tua palavra tem dito buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a Sua justiça, o reino de Deus, a Sua justiça. Todas as coisas nos serão acrescentadas, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Pai, nos perdoa nessa noite. Pai, nos perdoa do nosso egoísmo, Pai. Deus, e coloca no nosso coração o desejo insaciável pela Tua presença. Oh, Deus, em nome de Jesus. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar do que em Teu amor, em Teu amor. Se renda a Ele nessa noite. Levante as suas mãos, olhe para cima, chore, se quebrante, peça perdão. Oh, é uma noite de arrependimento das nossas ações.